Olá turma, tudo bem galera? Pessoal, na aula de hoje nós vamos retomar nossos estudos, com as operações básicas. Vamos trabalhar a resolução de problemas, tá certo? Vale lembrar que nós estamos dando ênfase primordial às operações de adição e de subtração. Em uma aula nós trabalhamos só com o algoritmo, com as continhas, como se arma aquela continha, como é que nós precisamos tratar cada termo, como é que a gente verifica se aquilo ali foi feito de maneira correta ou não, através da operação inversa, que é a prova real, tá certo? E em outras aulas como essa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a resolução de situações e problemas. Para isso é necessário que a gente releia a questão, circule, destaque os termos primordiais para que a gente tenha esse entendimento e consiga descobrir qual operação vai se resolver, tá certo? Vamos lá então. Nós estamos dando ênfase à adição e à subtração. Pessoal, para essa aula aqui, eu trouxe uma questão de raciocínio lógico, que é uma questão para dar foco justamente na questão da leitura em matemática. Muitas vezes a gente pensa que em matemática não existe leitura, e a disciplina de matemática é uma disciplina que requer muito esse hábito da gente. Então, o professor de matemática, os alunos de matemática, eles precisam também ler. Isso é importante demais da conta. Vocês vão ver que nessa situação problema, a gente não vai utilizar operação nenhuma. A gente não vai utilizar adição, nós não vamos utilizar a subtração, tampouco a multiplicação e divisão, tá certo? Nós vamos aí ler e tentar, entender as entrelinhas. O que é que está por trás de cada fala dessa aí, tá certo? De cada frase dessa aí, de cada oração, tá bom? Então, Alberto é mais alto que Pedro, Afonso é mais alto que José e Pedro é mais alto que Afonso. Portanto, entre eles, o mais baixo é Alberto, o mais baixo é Pedro, o mais alto é o Alberto, o mais alto é o Pedro, o mais alto é o Afonso. Professor, deu um nó na cabeça. Então, galera, é assim mesmo. As questões que envolvem raciocínio lógico, elas nos desafiam muito. As questões que envolvem raciocínio lógico requer que a gente pegue um papel, que a gente muitas vezes escreva aqueles nomes ou até faça desenhos mesmo, diagramas, tá certo? Para que a gente possa entender cada dispositivo lógico daqueles, tá certo? Cada proposição. Então vamos ver a questão, Alberto é mais alto que Pedro. Então eu vou utilizar aqui a nossa lousa, tá bom? Alberto é mais alto que Pedro. Eu vou fazer como se fosse uma escadinha, galera, Alberto, Pedro, o outro e mais o outro. Então eu vou fazer novamente aqui, uma escadinha para uma determinada pessoa, outro e o terceiro. Então, aqui está dizendo o seguinte, Aqui está dizendo o seguinte. Está falando que Alberto, tá bom? É mais alto que Pedro. Está falando que Alberto é mais alto que Pedro. Já posso colocar aqui, Alberto é mais alto que Pedro. Vamos lá de novo. Afonso é mais alto que José. Fala que Afonso, vou colocar aqui, Afonso é mais alto que José. Eu coloquei aqui no cantinho. Afonso é mais alto que José. Beleza. Já sei que Alberto é mais alto que Pedro e que Afonso é mais alto que José. Tá faltando mais uma. Isso, mais uma proposição para a gente fechar. E Pedro é mais alto que Afonso. Pronto. Agora matamos a questão. Tá falando que esse Pedro que está aqui, é maior que Afonso. Logo, Afonso vai ficar aqui, Afonso fica aqui. Por quê? E lá fala aqui, antes fala o quê? Que Afonso é maior que José. Então, José fica aqui. Agora, vamos ler a questão e ver se nós não conseguimos, Alberto é mais alto que Pedro. Alberto é mais alto que Pedro, certinho. Alberto é mais alto que Pedro, perfeito. Diz também que Afonso é mais alto que José. Afonso é mais alto que José. Afonso é mais alto que José. Tudo tá batendo, tá vendo? E Pedro é mais alto que Afonso. Pedro é mais alto que Afonso. Perfeito. Então, conseguimos concluir que é isso dessa forma aí.
Agora, galera, sabendo isso aqui, ó, tá vendo como é que nós montamos essa questão de raciocínio lógico? Precisamos marcar a alternativa. Alternativa 1. O mais baixo é Alberto? Não, né, galera? Se a gente olhar lá, ó, Alberto é o mais alto. O mais baixo é Pedro? Não, o mais baixo que tem é José. Alberto é o mais alto? Sim. Então, a alternativa correta aí, ó, é o terceiro. Alberto é o mais alto. Questão 4. O mais alto é Pedro? Não, Pedro é o segundo mais alto. E na 5 aí, o mais alto é Afonso. Não, Afonso seria o terceiro mais alto, né? Então, a alternativa correta aí, galera, para a gente marcar é a questão 3, onde diz que o mais alto é quem? Alberto. Pessoal, nessa questão, observa que nessa questão o professor não trabalhou a adição, não trabalhou a subtração, não trabalhou a multiplicação, nem tampouco a divisão. Tá vendo? O professor trabalhou aqui, ó, uma coisa chamada de raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Certo? Raciocínio lógico. E nesse raciocínio lógico, muitas vezes você vai fazer diagramas, vai fazer desenhos, vão escrever nomes para poder conseguir descobrir. Mas vocês viram que não é difícil, tá certo? Então, podemos prosseguir. Pessoal, essa questão aqui também é uma questão bem interessante, ó. Nos festejos municipais, as festas sempre são muito animadas. No último dia de festa do ano passado, no show realizado na Praça Municipal, estiveram presentes 1.340 alunos das escolas municipais, 786 alunos das escolas estaduais e 377 alunos das escolas funcionários municipais. O número total de participantes presentes no evento foi de... Pessoal, vamos olhar aqui. A perguntinha aí, ó, quer saber o quê? O número total, ou seja, ao todo. Então, professor, nós vamos juntar tudo, nós vamos somar, não é isso? Isso mesmo. Sempre que vier essas ideias aí de qual o total, a soma, o todo, então nós vamos trabalhar com a ideia de adição. Então, nós vamos somar aqueles valores lá que vocês podem circular, tá bom? Quais foram esses valores? 1.340 mais 786 mais 377. O professor, a gente poderia primeiramente somar 786 mais 1.370 mais 377? Podemos, né, galera? A ordem dessas parcelas aí, ó, não altera o resultado, tá bom? A soma ou o total. Por isso que aqui eu tenho um aqui, ó, chamado de, ó, parcela. Eu tenho esse outro termo também chamado de, ó, parcela. Esse outro termo é chamado de parcela, tá bom? Esse resultado que nós vamos encontrar aqui, galera, é chamado de soma ou total, beleza? Chamar de soma ou total. Ou seja, a ordem dessas parcelas aqui não vai alterar a soma ou total. Você somar 1.340 mais 786 mais 377 é a mesma coisa que somar 377 mais 1.340 mais 786 ou em qualquer ordem, tá bom? Não altera não. Vamos somar agora para a gente ver quanto é que a gente encontra aqui. Então, 0 mais 6 dá 6, 6 mais 7, 13. Fica 3 e sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 com 8, 13. 13 mais 7, 20. Fica 0 e sobe 2. 2 mais 3, 5. 5 com 7, 12. 12 com 3, 15. Fica 5 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, fechou aí, galera, um total de 2.503, tá bom? 2.503. Se a gente olhar lá a resposta, nós vamos encontrar como resposta o item 2, tá bom? 2.503. Pessoal, sabemos que nós utilizamos a adição para resolver esse problema e que cada termo aqui, ó, que está sendo somado é chamado de parcela e que o resultado dessa adição é chamado de soma total. Como é que a gente encontra aqui agora a prova real? A prova real, nós vamos fazer o que na prova real? Prova real, a gente vai utilizar a operação inversa. Se é de adição, nós vamos usar o que? A subtração, beleza? Nós vamos pegar o resultado, ó, 2.503,
e vamos subtrair por uma das parcelas. Pode ser essa primeira aqui, ó, 1.340. E vamos ter que encontrar quem? A soma desses dois aqui, tá bom? A soma desses dois, certinho? Então vamos apagar aqui para a gente dar continuidade, beleza? Pessoal, nós vimos que era quanto? Vamos pegar o resultado, 2.503 menos a primeira parcela. Nós escolhemos a primeira parcela, 1.340, para encontrar quem? A soma entre 786 mais 377. Vamos ver quanto é que dá aqui? 6 mais 7, 13, fica 3, sobe 1, 1 mais 8, 9, 9 mais 7, 16, tá certo? Fica 6, sobe 1, 1 mais 7, 8, 8 com 3, 11. Ou seja, nós precisamos encontrar esse valor aqui, tá bom? Esse valor tem que ser esse aqui, ó. O valor que nós vamos encontrar aqui, tá bom? Tem que ser exatamente esse daqui, ó, 1.163. Vamos então subtrair. Professor, por que nós estamos subtraindo? Porque nós fizemos o que, galera? Nós fizemos a operação anterior de adição. E o contrário de somar é subtrair. Então vamos fazer o que? A subtração. 3 que tira 0, 3. Você tem 3, não tira nada, continua com 3. 0 que tira 4, não pode, pega emprestado da frente, aí forma 10. Eu tenho 0, coloco um do lado, formei 10. 10 que tira 4 fica 6. Se eu peguei emprestado, galera, ó, 5 passa a ser quanto? 4. 4 que tira 3, 1. E 2 que tira 1, 1. Você concorda comigo que o mesmo valor que está aqui é o valor que nós queríamos encontrar aqui também? É o mesmo valor, 1.163. O que significa que a nossa resposta anterior, ela está o quê? Correta. Então, nossa resposta do problema, né? Qual o total de participantes presentes no evento? Então, o total, né? O número total de participantes presentes, né, nesses festejos municipais foi de 2.503 pessoas, tá bom? Foi 2.503 pessoas, pessoal. Então, dessa forma a gente consegue fechar essa nossa segunda questão, tá bom? Vamos agora para a nossa terceira questão. Pessoal, essa terceira questão é uma questão bem interessante, ó. A seguir, temos um desenho de uma figura geométrica plana, tá bom? Com as medidas em centímetros. Então, nós temos aqui uma figura, né? Como se fosse um quadrado mais um retângulo, né? Tá certo? Se juntasse um quadrado com um retângulo aí, e essa medida que está sendo dada aí está sendo em centímetros, não é em metros, não é em quilômetros, não é em decâmetros, em hectômetros. Essa medida que está sendo dada aí são em centímetros, tá bom? E a pergunta embaixo quer saber o quê? Qual é o perímetro dessa figura geométrica? Ou seja, existe uma diferença, galera, entre perímetro e área, tá bom? Perímetro e área. Eu gosto de dizer o seguinte, ó, nós temos a área e nós temos o perímetro, certo? Área e perímetro. Pessoal, a área, eu gosto de comparar a área com uma moeda, que é uma moeda de 10, né, 10 centavos, beleza? Com a moeda, digamos que aqui seja uma moeda. E gosto de comparar o perímetro com um anel. Por quê, professor? Vamos ver aqui, ó. A área, galera, quando eu calculo a área de alguma coisa, eu quero saber, ó, a parte interna, quero saber a parte de dentro. E uma moeda, ela não é vazada, ela não tem buraco. A moeda ela é toda preenchida. Então, quando eu calculo a área, é como se eu quisesse saber da moeda, que é toda preenchida. Já um anel, não. O anel é oco. Isso aqui tudo aqui é oco, ó. Só vai ter o que aqui? Só vai ter aqui a borda, tá certo? Então, quando eu calculo o perímetro, eu não quero saber a parte interior. Eu quero saber somente a borda. Eu quero saber somente o contorno, tá bom? Então, quando perguntar uma questão, qual a área, nós vamos calcular a parte interna dessa figura. Quando perguntar qual o perímetro, eu quero saber somente a borda, somente o contorno. Perfeito, turma? Perfeito, beleza? Vamos desenhar essa figura aqui para a gente entender, beleza? Melhor? Então, vamos desenhar essa figura aqui, ó.
Desenha essa figura aqui direitinho. Tá um pouquinho torto, mas vocês consideram, tá bom? Vamos ver agora os valores aqui de cada um. Em cima nós temos 12, embaixo 7. Retornar aqui. Em cima nós temos 12, embaixo 7. Em cima 12, embaixo aqui 7, perfeito? 7 e 5. 7 e 5, perfeito? 7 e 5, perfeito. Pessoal, quer saber o perímetro? Então, eu vou calcular todo mundo aí. Como quer saber o perímetro? Eu vou calcular todo mundo aqui. É só juntar todos os lados, somar cada lado desse aí, perfeito? Perfeito. Até aí tá bom. Ô professor, mas está faltando alguns lados aí, ó. Tá faltando esse lado aqui, daqui para cá, e tá faltando também, ó, esse lado aqui, ó, daqui para cá. Perfeito. Tá faltando. A gente consegue descobrir? Conseguimos. Pessoal, daqui até aqui são 12 centímetros, tá bom? Daqui para cá eu tenho 7, é como se fosse daqui até aqui, ó, tem um 7. Para chegar aqui falta quanto se o total é 12? Então é fácil. Se o total é 12, daqui para cá é 7, está faltando quanto? 5. Logo esse valor que tem aqui, ó, é 5. Turma, que também é fácil. Daqui para cá eu tenho um 7, que eu posso olhar por aqui, ó. Daqui para cá, ó. Daqui para cá eu tenho um 7. E daqui para cima, se eu olhar aqui, eu tenho um 5. Então daqui para cima eu tenho um 5. Então, 7 daqui até aqui mais 5 vai dar quanto? 12. Agora sim a gente consegue somar. A gente vai somar 12 desse lado, mais 12 desse outro lado, mais 5 desse lado, mais 5 desse outro lado, mais 7 desse lado, mais 7 desse lado, né? E a gente vai somar tudinho aí para encontrar esse valor. Então vamos lá, ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 7, 28, 28, o 8 que é o último fica embaixo, o 2 que é o primeiro sobe, beleza? 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Logo, a resposta do perímetro é de quanto? 48 centímetros. Ah, professor, não é metro não, né? Não, é centímetros. Então, deu quanto? 48 centímetros, tá bom? Se a gente fosse aqui, galera, ó, cada um dos sistemas aqui é chamado de parcela, tá bom? Parcela, 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 parcela. O resultado é chamado de soma ou total. Se eu quisesse calcular aqui a prova real, o que é que eu ia fazer, ó? Eu ia pegar o resultado 48 e subtrair por qualquer uma das parcelas, digamos que fosse a primeira. Ia subtrair aqui, ó. Dá quanto? 8 que tira 2, 6. 4 que tira 1, 3. Ou seja, dá 36. 36 tinha que ser a soma disso aqui tudo, ó, que é a outra parcela, ó. 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. 22 com 7, 29. 29 com 7, 36. Então, é exatamente o valor dessa soma aqui, ó. Tá certo? Então, nosso resultado 48 está correto. Beleza? Então, qual o perímetro dessa figura geométrica? É 48 centímetros. Onde é que nós encontramos essa alternativa? Aí nós encontramos no item 3, né? No item 3 aí, que marca nossa resposta correta. Tá certo, galera? Então, são questões, galera, que envolvem a adição, mas que requer um pouco de leitura. Por isso que a importância da leitura e da interpretação desse problema na resolução. Então, a resolução de problemas não só envolve contas, envolve também a leitura e a importância dessa leitura para o entendimento da questão. Você viu que nessa questão aqui, por exemplo, faltava duas medidas. Faltava a medida lateral maior e uma medida aqui na outra lateral menor. E que a gente descobriu observando as demais laterais. Tá certo? Então, é porque um quadrado possui os quatro lados, né? Paralelos e opostos. E o retângulo também. Ele possui dois pares de lados paralelos e opostos. Ou seja, são do mesmo tamanho. A gente conseguiu descobrir o valor de onde faltava e somamos tudo. Tá certo? Então, uma questão bem interessante. E eu digo para vocês mais uma vez, matemática, na resolução de problemas, não é só fazer a conta. É crucial fazer a conta, mas precisamos também ler e entender esse problema, utilizar estratégias de resolução, tá
tá certo? Desde já um forte abraço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.